Primeiro a gente fala sobre o medo, o temor com as tarifas vindas dos Estados Unidos. O Jamil Chad assina a coluna. Ele conta que o Brasil não consegue garantias de Trump e já teme aquele tarifaço prometido pelo norte-americano. O governo brasileiro não conseguiu até agora convencer os Estados Unidos a retirar o país da lista das economias que vão ser alvo de tarifas extras a partir de quarta-feira. Neste domingo, o presidente Donald Trump sugeriu que começaria a adotar as medidas protecionistas contra todos os países, contradizendo seus próprios assessores, que ao longo da semana sugeriram que colocariam foco sobre 15 parceiros responsáveis por grande parte do déficit comercial dos Estados Unidos. O UOL apurou que, apesar de todos os esforços, o Brasil não recebeu garantia alguma da parte de Trump e da administração dele de que o país vai ser poupado aqui, o Brasil. Outros países estão exatamente na mesma situação, deixando diplomatas, negociadores e mercados num clima de tensão. Nos últimos dias, o Itamaraty liderou uma missão a Washington na esperança de convencer a Casa Branca a não incluir o Brasil nesse tarifaço. Diplomatas admitiram para o UOL que a delegação voltou sem um acordo. Na surdina, a missão negociou concessão, indicou áreas que poderiam aceitar uma abertura com a condição de que houvesse um gesto dos Estados Unidos. Não veio. Bom, vamos conversar sobre esse assunto com Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV. Professor, bem-vindo, boa noite. E aí, será que o tarifaço atinge o Brasil? Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. De fato, nós temos aqui um risco muito grande para a economia brasileira. E isso que o Brasil foi citado várias vezes em documentos anteriores do Trump, da administração, como um exemplo de país muito protecionista. E eles sempre costumam ali lembrar do etanol, em que eles aplicam a nós uma tarifa de 2,5%, e em contrapartida nós aplicamos 12% contra o etanol de milho. Mas mais prejudicado aí de uma eventual guerra comercial que atinja o Brasil de maneira muito forte seria a indústria, porque a indústria ela corresponde aí a 3/4 das nossas exportações para o mercado americano. E como nós sabemos, a indústria brasileira já muito mal das pernas aí nos anos. Então, esse é o grande risco que enfrentamos. Vamos aí ver na quarta-feira o que o Trump não só para o Brasil, mas para o mundo, tem um grande potencial de ser um dia de muita crise assim, nos mercados internacionais. Professor, boa tarde. Abriu. Agora abriu. Além da... desculpa, é que eu tava fechado o meu microfone, eu tava falando que nem uma besta. Ô, Vinícius, além do etanol e do aço, o Brasil deveria se preocupar com que produtos? Aí nós temos toda uma série de produtos de baixo valor agregado, Sakamoto. Temos desde calçados, temos outros tipos de metais que não foram ali semi-acabados, que não foram incluídos aí no aço e no alumínio, que já é uma tarifa de 25%. O Brasil tentou negociar cotas aí sob a liderança do vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, e claro, com a equipe do Itamaraty, que é importante também dizer, tem como grande aliado os próprios empresários americanos do Brasil. Sem aqui fazer propaganda, mas relatando os fatos, a AmCham, que é a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, tem toda uma série ali de dados que demonstram que justamente esses setores de baixo valor agregado, calçados, alguns tipos de metais, celulose, por exemplo, todos eles estão aí sob risco e de maneira que contradiz até o discurso do Trump, porque o Trump, os Estados Unidos, tiveram aí nos últimos 10 anos mais de R$1 trilhão de superávit no agregado, né, ao longo de 10 anos, no comércio exterior com o Brasil. Então o Brasil já gera superávit para os Estados Unidos. E o Trump, como sabemos, tem essa abordagem neomercantilista que quer ali superávites para os Estados Unidos e, claro, deveria aí, por lógica, por tabela, beneficiar o Brasil, excluir o Brasil desse tarifaço. Mas duvido que o Brasil será excluído, algo virá por aí. Só não sabemos qual tipo de tarifa exatamente. Professor, e como o Brasil deveria reagir? Até agora o Brasil vem aguardando para ver se encontra algo numa via de negociação, a despeito do presidente Lula de ter dito algumas vezes que pretende entrar na OMC ou que pretende adotar algum tipo de reciprocidade. Na sua avaliação, qual é a melhor alternativa hoje para o Brasil?
Bem, Raquel, a lógica diplomática, ela indicaria reciprocidade, que é o que, por exemplo, o próprio México, o próprio Canadá ali adotou. Porém, estudos aí feitos pelo mercado financeiro, por bancos, eles são unânimes em indicar que no cenário de reciprocidade, suponha que o Trump imponha uma tarifa, que é o grande temor, linear de 25%, que é linear a todos os produtos, e a gente responda na mesma moeda. O nosso prejuízo vai ser maior, vai ser até 50% maior do que simplesmente se nós ficarmos quietos, porque a gente vai deixar de receber também insumos que são necessários para a produção interna, como, por exemplo, vamos pensar em um setor aeronáutico, em que o Brasil recebe insumos do exterior, entre eles dos Estados Unidos, e exporta, vende aviões da Embraer, como os aviões que o presidente Lula lá, claro que com empresários, ali com toda a comitiva, negociou para o Japão, para o Vietnã nessa última viagem. Então, a tendência é que o Brasil, se agir racionalmente, tente aí, insista nos bastidores, até de fato fazer aquilo que o Lula, ao meu ver, surpreendentemente disse nessa última viagem, que vai retaliar e ir na OMC, Raquel, só para finalizar, não vai resultar, infelizmente, em nada. O sistema multilateral de comércio virou aquilo que a gente chama, ultimamente nas relações internacionais, nos estudos acadêmicos, de uma organização zumbi, porque ela está lá, os países fazem parte, ela não foi enterrada, mas ela para nada serve, infelizmente, no atual momento, porque Trump voltou à lógica do bilateralismo no comércio em detrimento do multilateralismo que governou as relações internacionais comerciais aí em quase 80 anos. Professor, uma última pergunta aqui. Vai lá, Sakamoto, depois eu faço a última pergunta. Não, é porque é o seguinte, tem um ponto, né, até seguindo a pergunta da Raquel, e diante da sua resposta de que o governo Lula deve tomar muito cuidado na resposta, ir atrás de uma OMC que a gente sabe que o próprio Estados Unidos não tá respeitando há muito tempo. Só que tem uma questão política da imagem do governo que eu queria que o senhor analisasse. Por quê? Cláudia Sheinbaum, por exemplo, está, pelo menos publicamente, a gente sabe que nos bastidores é diferente, mas publicamente, sabe, imposta um discurso, não vai ter, vamos brigar e por aí vai. Cresce em popularidade. Justin Trudeau bate de frente com Trump, tudo bem, nos bastidores é outra coisa, mas publicamente bate de frente com Trump. Partido Liberal subiu depois de ter caído loucamente e tem chance grande de ganhar as eleições. Ou seja, no mundo inteiro, quem caceta, quem bate de frente com Trump, mostrando que está defendendo o interesse nacional, acaba positivamente ganhando pontos com a população. O Lula não pode perder ponto caso ele não reaja da forma como muita gente está esperando nesse sentido? Bem, Sakamoto, eu concordo com você. Acho que seria esse o cenário em tempos, melhor dizendo, de normalidade política. Mas no Brasil nós temos um cenário muito distinto daquele do México, daquele do Canadá. São países que não têm o quê? Uma extrema-direita forte. E a extrema-direita aqui no Brasil ela é trumpista, é contraditório, eu sei. Mas o indivíduo que hoje prefere a extrema-direita, e não estou falando só do Bolsonaro, estou falando até mesmo do Tarcísio, que usou, né, o governador de São Paulo, aquele boné MAGA, né? Ou seja, Make America Great Again. Esse cara vai ver o Lula, na verdade, não como defendendo o interesse nacional, mas indo contra ali o interesse da extrema-direita que quer fazer do Brasil a imagem e semelhança do Trump. Então eu vejo aí o governo em maus lençóis nesse caso. Não deveria ser assim. Acho que o nacionalismo nesse cenário econômico, e aí manifesto aqui uma preferência pessoal, seria o caminho, como a Sheinbaum e não Trudeau agora, né? O Mark Carney, que é um liberal, economista lá até na mesma universidade onde eu estudei, em Oxford, muito liberal, e, claro, ele está ali seguindo essa linha do nacionalismo junto com outros políticos até conservadores no Canadá. No Brasil, infelizmente, essa fórmula não funciona porque estamos aí na oposição a Lula sob o domínio de pessoas que querem, que são fãs de Donald Trump contra o interesse nacional.